assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, assim brilhe a luz de vocês. Diga para o irmão do teu lado, que a tua luz venha brilhar nessa noite. E o primeiro louvor que nós louvamos nessa noite vai dizer: a luz que outrora apagada, agora brilha e brilha cada vez mais. Então o Senhor quer falar algo conosco nessa noite, amém? Então fique ligado, porque o Espírito Santo já está falando desde o primeiro louvor até esse momento, para a glória do nome dele, amém? Então, o título dessa palavra, eu não costumo colocar muito tema não, mas o tema que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é: como está o teu brilho? Pergunta para a pessoa aí, dá uma cutucadinha santa nela e fala assim: ó, como é que está o teu brilho? Como é que está o teu brilho? Que brilho é esse, né, pastor? Pastor, vem essas maluquices aí. Não, o Senhor está falando. Aonde que o Senhor disse isso? Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 5. E é interessante que nós vamos aprender essa noite que dentro desse cenário, no capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e capítulo 7, é o que nós chamamos do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Quem entende que é assim que é a palavra do Senhor, amém? Então, dos capítulos 5 de Mateus ao capítulo 7, estamos nos remetendo à palavra de Deus acerca do Sermão do Monte. É interessante que no capítulo 4, no seu versículo de número 25, vai dizer assim: grandes multidões os seguiam, vindo da Galileia, repita comigo, Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do Rio Jordão. Então, as multidões estavam junto com Jesus. Aonde Jesus estava, Jesus era o quê? Acompanhado por uma grande multidão. Prova disso, que aquela mulher com fluxo de sangue, ela toca em Jesus, nas suas vestes, nas suas orlas, nos seus vestidos, e diz a palavra do Senhor, então, que o Senhor, ele vai perguntar para os discípulos: alguém me tocou? E diz a palavra do Senhor que os discípulos vão falar: Jesus, uma multidão nos aperta, nos comprime, como é que o Senhor vai dizer que alguém te tocou? É claro que alguém te tocou, Jesus. Está no meio da multidão, esbarra num, esbarra no outro. Como é que alguém me tocou? Aí Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu. E hoje vocês são bons de história dominical, né? Então, aí quando sai virtude do Senhor, a hemorragia daquela mulher estanca na hora. Para, cessa. Aquele sofrimento de 12 anos, então, cessa. Então, várias passagens, nós vamos ver no enterro da viúva de Naim, a multidão acompanhando aquele cortejo fúnebre e tantas outras situações, sempre uma multidão estava acompanhando ao Senhor Jesus. E aí, então, nós vamos começar no versículo 1, que vai dizer lá: glórias a Deus. Versículo 1 desse Mateus, capítulo 5. E Jesus, então, vendo a multidão, esse capítulo aí, nós vamos ter 4 situações aí. Olha como que a palavra do Senhor ela é muito rica. A palavra do Senhor, por isso nós falamos em meditar na palavra do Senhor. Quando você medita na palavra do Senhor, você lê um versículo, e aquele versículo fala muitas coisas ao nosso coração. Então cada palavra tem um significado, tem dentro de um contexto histórico, e aí você pode fazer reflexões acerca de cada versículo. Então, a parte A desse versículo 5, capítulo 5, versículo 1, e Jesus vendo a multidão. Que multidão é essa? Essa mesma multidão que lhe acompanhava. E aí então, o que ele fez? Ele subiu a um monte. Quem aqui já subiu ao monte para orar? Quem já teve essa experiência? O tempo é agora, o tempo é já. E a obra do Senhor tem pressa. Ele conta comigo, Ele conta com você. Então é necessário nós buscarmos, nos enchermos, para depois nós nos esvaziarmos, depois buscarmos de novo a presença do Senhor. Então, a primeira parte, Jesus vê a multidão, sobe ao monte. Por quê? Porque isso é algo que Jesus fazia com prática.
Jesus sempre subia ao monte para orar. Jesus sempre estava buscando a presença do Pai. Mas Ele é Deus? É, mas Ele precisava do Pai também. Quantos aqui precisam do Pai nessa noite? Então nós precisamos do Pai, nós precisamos estar em conexão com Ele. Então Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Deus deu todo o poder, deu toda a glória para Ele, majestade, mas Ele falava assim, ó, eu vou buscar o meu Pai. Quando aquele menino, ele vai distribuir ali, Jesus prega uma grande multidão, a multidão está com fome, de novo multidão, e aí diz a palavra do Senhor então, que os discípulos falam, mestre, temos que despedir as pessoas, eles estão com fome, porque quando Jesus estava falando, é igual como nós, que ouvimos uma hora da mensagem, a gente se cansa. Esse pastor está falando uma hora e meia na minha cabeça, meu Deus, não vai acabar isso não? Naquela época, mas eram horas, é claro que o pregador aqui não é Jesus, né? Ouvir Jesus, ouvir uma semana. Né? Imagine aquilo, nós acompanhamos Jesus, ele falando, né? Porque diz que quando Jesus ele falava com autoridade, ele falava com ousadia, ele falava com verdade, ele colocava a sua voz, ele colocava a sua alma ali naquele lugar. Oh, aleluia! Então, Jesus, ele estava no meio da multidão, e aí eles falam assim, e agora Jesus, como é que nós vamos fazer? Vai despedir a multidão com fome? E aí Jesus falou, vem aí no meio do povo aí, o que esse povo tem? E aí diz a palavra do Senhor então, que eles vão encontrar um menino, e esse menino tem 5 pães e 2? Não ouvi? 5 pães e 2? Aí o que Jesus faz? Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e apresenta a quem? Ao Pai. Aí Jesus precisava apresentar ao Pai? Não, ele tem todo o poder. Multiplique-se. Era só ele falar multiplique-se e multiplicava. Mas Jesus tinha uma hierarquia. Jesus, ele tinha a quem obedecer. Jesus, ele tinha a quem reverenciar. E aí então ele consagra a Deus e diz, está aqui, Pai, os pães e peixes. E aí então a multiplicação, você já sabe. E aí então mais de 20.000 pessoas comem e ainda sobram mais de 12 cestos. Então com Jesus, meu irmão, é multiplicação. Eu não sei como que está a tua vida nessa noite, mas o meu Jesus, o teu Jesus é um Deus de multiplicação. Quem crê, já levanta a mão e dá glória para Ele. O que acontece? Você tem que se dedicar. Se você é uma pessoa que vive de oração, você se dedique mais tempo de oração para que os céus se abram e o Senhor abençoe. Então tudo na vida é questão de dedicação. E aí eu estava me debruçando nessa palavra, estava meditando. Meditar é ler com atenção. Ler a Bíblia é uma coisa, meditar é outra. Meditar, você vai mastigar cada informação que você lê. Quem entende assim, diga glória a Deus.